A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. A partir... Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje o programa tá cheio de abertura, hein? É para abrir mesmo, né? Bom, seguinte, pessoal, boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. A partir de agora nós vamos com as informações que interessam aqui a nossa região e hoje nós temos aqui um assunto bastante interessante, porque nós vamos falar aqui da eleição da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e nós temos a subseção de São Roque, que atende também os advogados de Araçariguama. A eleição vai acontecer agora, dia 29, na próxima quinta-feira, e nós estamos recebendo aqui um dos candidatos, ele que é da Chapa 1, a Chapa Compromisso e Ação, o doutor Aniano Júnior. Quero agradecer a sua presença, doutor Aniano. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Aniano. Boa tarde. Boa tarde, Vander. Muito obrigado. Boa tarde, Zé Fernando, Zé Balaio aí, que estão prestigiando aí o programa, participam, acompanham o programa. Opa, obrigado, hein? Tá na audiência lá. Obrigado pelos internautas aí, né, que acompanham aí. A gente vê que realmente você trata de assuntos relevantes aqui no seu programa, né? Muito obrigado. Olha, então é o seguinte, nós vamos ter a eleição e nós temos duas chapas. A chapa 1, que eu acabei de falar aqui, Compromisso e Ação, que tem como candidato presidente o doutor Aniano Júnior. E a chapa 2, uma nova OAB, que tem como candidata a presidente a doutora Adriana Guzon. Nós convidamos os dois candidatos, né? E a gente até achou interessante, de repente, a presença dos dois, né? Ou poderia também ser individual, mas aí a gente até falou o seguinte, de repente um vem na segunda da entrevista. Aí vem o outro na terça-feira e pode comentar alguma coisa da entrevista anterior, aí pode ficar, para não ficar aquilo, poxa, falou, então a gente achou até interessante a presença dos dois candidatos. O doutor Aniano aceitou o nosso convite e a doutora Adriana Guzon agradeceu demais o convite, muito obrigado o contato que a gente fez com a doutora Adriana Guzon. Ela falou assim, olha, agradeço, honroso o convite, mas ela falou assim que infelizmente ela não pôde aceitar o convite por conta da agenda que ela está cumprindo nessa reta final de campanha. Então, a gente tem aqui o candidato doutor Aniano, mas o convite também foi feito à doutora Adriana Guzon para que participasse. Porque a gente falou para o Aniano, a gente falou para a doutora Adriana também, que a ideia era promover um debate, né, discussão, não, mostrar, apresentar ideias, porque muita gente, né, a gente também não conhece profundamente como funciona a OAB, né, a secção da OAB, o que é? Subseção, né? Subseção. Deixa eu pegar o boa tarde do plenarinho aqui para a gente já bater bola com o candidato. Boa tarde, Zé Fernando Rabiquini. Tudo bem, Zé Fernando? Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Vander. Boa tarde, nossos convidados, Zé Balaio, aos nossos queridos internautas. Boa Isso tarde. aí. Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor. Os dois, vocês um é professor de Educação Física, o Zé Balaio ligado muito à questão política, eu acho que vocês dois seriam bons advogados, viu? Eu não concluí meu curso, infelizmente. Você chegou a começar a fazer? Fiz 2 anos quase 2 anos e meio na FMU, mas eu tranquei por diversos motivos aí. Acho que seria um bom advogado. Mas meio advogado, 2 anos. Metade do E o pior é que naquela época eram 4 anos, agora são 5 anos. Né? Então, são 5 anos agora? 5 anos. Já faz tempo. Quando eu estava cursando era 4 anos. Mas infelizmente, bom, águas passadas. Né? Águas passadas não movem moinhos. Não, mas estamos na ativa, estamos agora acompanhando, sabendo alguma coisa. Agora jornalista. Aprendendo também, isso daí faz parte. É bom. Doutor Aniano Júnior, né? Primeiro o nome é diferente, né? E não tem só você, né? Pelo meu curso de lógica, como você é o Júnior, seu pai também, né? Sim, meu pai é Aniano. O nome é origem portuguesa, né? Minha família, a origem é descendência portuguesa. O meu avô, Jaime Martins, tinha um irmão que se chamava Aniano. E ele... Já temos 3, hein? Só que ele faleceu no exército, teve um câncer muito novo e faleceu, e meu avô quis homenagear o irmão, colocou o nome no meu pai.
né? E meu pai, naquela época que eu nasci, muitos júniors nasceram, né? E estou aqui, Aniano Júnior. Mas é um nome muito... Como ele é diferente, ele é marcante. E também... É difícil, já encontrou alguém chamado Aniano? Não, eu não, pessoalmente, mas... E agora com o Facebook? Com o Facebook. Apareceu. Até teve uma pesquisa É o no Ariano IBGE. Suassuna, né? Ariano, que não é, porque tem Ariano Suassuna, mas é Aniano. Geralmente as pessoas falam Ariano, sempre tem a segunda vez, né? Mas tem vários anianos, né? Teve uma pesquisa do IBGE recentemente de nomes, tinham 30 anianos no Brasil. Só 30. Só já Eu tem. fiz uma pesquisa no meu nome, tem 30 milhões. No mínimo. E por que, primeira coisa, por que você quer ser presidente da OAB São Roque? Qual a importância desse cargo? Por que você resolveu tomar essa decisão? Você que faz parte da atual diretoria, que tem como presidente o Marco Polo Dalbello, e você é o tesoureiro da atual diretoria. Exatamente. Como tesoureiro, a gente dentro da OAB, você vivencia e participa um pouco mais do dia a dia administrativo da ordem, né? Então você passa a identificar questões. Hoje a subseção de São Roque, ela tem uma estrutura invejável, né? Temos um auditório para 100 pessoas, fica ali no bairro Cambará, que poucas pessoas às vezes sabem. Tem muita gente que não sabe que fica. Tem gente que acha que ainda está na Avenida Marginal, né? Exatamente. Tem uma sede ali no Cambará, passando a capela de Nossa Senhora de Fátima, ali atrás, né? Exatamente. É Rua Santos Dumont? Rua José Casale, número José Casale. 51. José Casale, 51. Inclusive o nome da 98ª subseção de São Roque é Casa do Advogado e da Cidadania. Então é para que a OAB também possa implementar algo mais até para a sociedade, né? Recentemente tivemos uma palestra sobre drogas na nossa subseção, que eu conversando com os colegas, se eu soubesse o teor da palestra, eu levaria minha família lá, né? Levaria talvez alunos do terceiro colegial de algumas escolas, que são auditório para 100 pessoas. É um bom auditório, 100 pessoas. 100 pessoas. E dentro da OAB você identifica algumas questões. Nós temos a infraestrutura que foi conquistada com as gestões passadas, né? Então hoje o que eu vejo e por que eu quis me candidatar é para trazer o lado humano para isso, né? Porque é difícil você agregar os advogados para que todos em conjunto possam fazer algo a mais para a sociedade. Você para e pensa, 450 advogados inscritos na subseção de São Roque, ainda que nem todos advoguem, mas grande parte advoga, é possível que se faça um trabalho muito bom, tanto no lado social quanto para os advogados, que a Ordem dos Advogados do Brasil é dos advogados, né? Ela não é do aniano, se eleito, não será de nenhum presidente. A Ordem dos Advogados do Brasil é dos advogados. Então, se nós conseguirmos essa união com os projetos que nós temos para implementar, se eleitos, eu tenho certeza que será feito um bom trabalho e talvez muitas pessoas que não conheçam, não saibam onde é a OAB São Roque hoje, tenho certeza que dali 3 anos, em 2021, quando eu encerrar o mandato se eleito, eles saberão aonde é a OAB, para que serve a OAB e o que a OAB fez para São Roque. Isso é importante. A OAB está lá para defender os direitos do advogado, mas tem uma participação na sociedade muito importante. Por exemplo, quando eu passava ali na Avenida Marginal, eu sempre via pessoas aguardando ali. Aquelas pessoas que estavam aguardando ali, elas conseguem um advogado, por exemplo, um advogado do Estado para fazer uma defesa. Um advogado que ela não vai pagar, né? Ela tem que passar pela OAB? Como é que funciona? É um convênio que existe entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado, né? Que esse convênio, a Defensoria Pública do Estado, ela constitucionalmente ela tem o dever de garantir a defesa às pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Mas sabemos que o Brasil é muito grande e essa estrutura ainda não chegou em muitas regiões do Brasil, muitas cidades. Só as grandes cidades possuem defensorias. E o volume de pessoas que precisam do serviço dos advogados é imenso. Então a Defensoria faz um convênio junto à OAB para que os advogados atuem em causa desses necessitados e recebam, através desse convênio, uma contraprestação, uma contrapartida, que são os honorários pagos pela Defensoria Pública, né? Então prestam um trabalho social muito importante.
Isso, o início do advogado, normalmente, é assim, é difícil alguém... Tem gente que já começa num escritório, mas muita gente começa fazendo esse trabalho junto à população, né? Sem dúvida. E além disso, ele chega a ser um estágio prático ali, né? Porque você aprende muita coisa. Você sai da faculdade, muitas vezes, preparado para estudar, mas nem sempre você está preparado para advogar. Então, é na prática que você vivencia as experiências e vai descobrindo os caminhos para que você possa, além de estar prestando um serviço social, você está se aperfeiçoando e aprimorando profissionalmente, para galgar aí, de repente, ter o seu escritório particular, né? É uma experiência ímpar, né? Todo advogado que pega a ordem, geralmente ele se inscreve nesse convênio e faz os atendimentos dentro da OAB. A OAB faz a triagem para as pessoas. Você precisa primeiro identificar quem são as pessoas que são beneficiárias dessa gratuidade, né? Por exemplo, pessoas, às vezes, eu estou desempregado, mas se ele é empresário, né, ele não tem a carteira assinada, mas teoricamente ele não tem direito ao benefício da assistência judiciária. Mas a maioria da população depende desse serviço, né, para defesa tanto na área criminal, na área de família, na área civil. São diversos problemas que a OAB atende inúmeras pessoas ali diariamente. Na média, 30 pessoas por dia. 30 por dia? Olha só. E são, né, vários casos chegando ali. Vários casos. E na sexta-feira a gente faz... Qualquer área qualquer do área mundo jurídico. A área trabalhista e previdenciária ela não está abarcada pelo convênio. Né? As outras áreas todas. E na sexta-feira a gente faz o atendimento na Câmara Municipal de Araçariguama para a população de Araçariguama não precisar se deslocar até São Roque, até a nossa subseção. E aí atende lá em que local, né? Na Câmara Municipal, perdão. Nós mantemos um convênio também com a Câmara para fazer esse atendimento da OAB lá na sede deles. Uhum. E vamos lá, pode fazer pergunta aqui. Deixa eu fazer um lembrete aqui, um amigo seu, meu amigo particular, o Dalésio de Oliveira, está mandando um abraço, que ele está sem Facebook, soube da sua presença, mandou um WhatsApp para mim aqui. Um grande abraço para ele, ele também é um grande amigo aí de longa data. Então ele está mandando, ele que está sem Face, mas mandou pelo Zap aqui um abraço para você. Valeu. Tá legal, o pessoal tá acompanhando. Tem alguma colocação para gente falar mais depois de como funciona a eleição lá na OAB? Tá. Bom, primeiro que eu ia comentar sobre a dificuldade do pessoal achar o endereço. Eu, pelo menos umas 3 vezes já, eu nem sabia explicar direito. Falava, tem uma capelinha, você sobe ali, depois tem uma praça, você pergunta. Então, eu realmente, e atende 30, quer dizer, o pessoal precisa realmente saber. A segunda, você disse também que já pretende explicar direitinho para que serve a OAB. Agora, esse que é o diferencial da sua campanha? Você tem mais alguma colocação, mais algum plano? O que mais você participa hoje que você acha que deve mudar, que você vai acrescentar? Por exemplo, nós identificamos algumas coisas a melhorar, né? Então, por exemplo, nós temos hoje o projeto OAB Concilia, voltado mais para o advogado e para o Poder Judiciário, que a gente sabe que tem muita demanda judicial e tudo que é conciliatório, fase pré-processual que a gente chama, antes de ter o processo, nós podemos fazer esse acordo entre as partes, quer dizer, são 2 pessoas, vamos imaginar que o seu João e a dona Maria estão com um problema, eles procuram a OAB através da defensoria, são nomeados advogados, e eles vislumbram a possibilidade de um acordo. Eles agendam uma reunião conciliatória dentro da OAB, um local neutro, né? Se fechado o acordo, eles formalizam isso num documento com o selo do OAB Concilia, um deles vai protocolar digitalmente no tribunal, e aí o juiz tem um prazo, salvo engano, de 1 semana para homologar esse acordo, expedir certidões de honorários em caso de defensoria pública, expedir averbações em caso de casamento, expedir ofícios para empregadores em caso de pensão alimentícia. Tudo isso num prazo muito curto, que vai trazer benefício tanto para a população, para o jurisdicionado, que nós chamamos assim, quanto para os advogados, né? Porque por vezes você fica com um acordo no judiciário aguardando homologação por alguns meses. Isso aí pode prejudicar, inclusive, o acordo, o pessoal já não quer mais. Então, a ideia é trazer esse tipo de solução. Um segundo projeto, e esse veio
tem 2 mulheres na minha chapa que são muito participativas, né? Inclusive, eu queria até já falar Isso, da chapa. vamos né? falar a chapa aqui. Vou mostrar aqui a chapa. Lucas, temos então a chapa 1, Compromisso e Ação. E que tem o doutor Aniano Martins Júnior como candidato a presidente. Vamos lá. Para vice... Doutora Silvia Martins, que também atua há mais de 10 anos na advocacia. Ela, em comissões, ela nos ajuda há muito tempo, sempre participativa, né? O candidato a secretário é o doutor André Oliva, também jovem, mas que participa ativamente da OAB também há muito tempo. A gente está colocando ali, inclusive, a foto. Então, você está vendo ali, ó. Você é o terceiro ali, candidato a presidente, Exato. Aniano Júnior. Aí você falou Da Silvia. Da Silvia. A Silvia Martins, que está ali a quarta, não, a quinta, da esquerda para a direita. Isso. Aí o André Oliva, o secretário-geral, é o último ali. Isso. Aí Pode falar. Solange de Curitiba, que estudou comigo. Ela não tinha adjunta. Ela não tinha o sobrenome Curitiba, que veio do marido. Tá ali. Ela também participa ativamente da OAB. Secretária adjunta. Ela também participa, ela é da Comissão de Cultura e Eventos, sempre participativa, muito atuante. A gente conta muito com ela em todos os eventos que a gente realiza. E tesoureiro, candidato a tesoureiro, o doutor Alexandre Schumann, também, que trabalha bastante tempo no fórum, também participa bastante, já trabalhou na Comissão de Assistência Judiciária, que é esse convênio que eu acabei de explicar mais detalhadamente para vocês. Hoje ele participa da Comissão de Ética da OAB. Então, a ideia, por que a minha chapa tem algo a mais? E só para fechar a foto ali, perdão, tem o presidente da seccional OAB Dr. São Paulo, Marcos da Costa, e o conselheiro seccional da OAB São Paulo, doutor José... o doutor José Maria Dias, né? José Maria. O doutor José Maria, deu uma branqueadinha no telhado ali, né? Eu não tava... Nevou. Nevou, Zé Maria. Já tá com o cabelinho ali. Tá com jeito do Robertão? Lembrou o Robertão de Moraes? Lembrou. Ô, Robertão, rapaz. Saudoso Robertão. Mas doutor Zé Maria, então você tá com o apoio do Zé Maria Sim. Dias Neto, que é um antigo advogado aqui da cidade. E pode dar... Tem mais um lembrete aqui. O Luciano Espírito Santo falou também que está mandando um abraço para você. Obrigado. Também da mesma questão, disse para que mandou para você e você acabou não lendo ainda. Não, é que não deu tempo de mandou pegar no aqui. Zap, acho que mandou no WhatsApp. No WhatsApp é um pouquinho mais difícil pegar. Mas mais um abraço aí, mais um voto garantido. Estão se manifestando aí. Aí é à vontade, na hora da votação lá. Aliás, quem é que pode votar? Só podem votar os advogados, né? Os inadimplentes ou suspensos por disciplina, alguma falta contra, apurado em processo ético, eles não podem votar. O restante, os advogados e advogadas escolherão seus dirigentes, tanto da subseção quanto a nível seccional, né? Que a seccional, como você Isso que eu quero que você explique. Então, é uma eleição, parece Estados Unidos, né? Quinta-feira, a gente elege o presidente da OAB São Roque, Araçariguama. Exato. E aí vocês já vão eleger isso como se fosse o prefeito. Isso. O prefeito. Um paralelo. Um paralelo ao prefeito. E aí vocês já vão eleger o governador. Exato. Num paralelo, na mesma linha de paralelo, é o governador, que nós apoiamos o Dr. Marcos da Costa, que é a chapa 12 dele a nível seccional. E por que apoiamos ele, principalmente? Porque a estrutura que é a OAB São Roque, que eu vim mencionando até aqui, foi conquistada na gestão dele. Conselheiro da seccional é o Dr. José Maria Dias Neto, que também está conosco, nos apoia, porque para tirar esses projetos que nós temos do papel, nós precisamos, além de uma equipe engajada, proativa, que é a composição da minha chapa, que eu tenho certeza que qualquer atribuição que eu delegar a eles, eles vão cumprir com fidelidade. A gente vai precisar de apoio da seccional, porque hoje a subseção, ela financeiramente, ela depende da seccional, né? Ela não tem, eu como tesoureiro hoje posso afirmar com propriedade, né? Como está o cofre lá? Está bem baixo, né? Bem vazio. Que nem o da prefeitura, a Carla, que eu brinco lá com a Carla, né? O Carla, assim que tomar conta do cofre da prefeitura aí, como é que tá? Tá vazio, não. O que acontece? Antigamente, o processo hoje é eletrônico. Então, antigamente, os advogados, a OAB disponibiliza uma estrutura, tanto no Fórum Civil quanto no Trabalhista, com uma sala da Ordem dos Advogados do Brasil, com 3 microcomputadores para acesso à internet, numa petição rápida ali para você ser atendido, café e tudo mais.
Só que tudo isso vinha com a renda de xerox, né? Porque o advogado vinha, pegava, tirava a cópia do processo para analisar, estudar. Hoje, O velho tempo do Xerox, né? hoje o processo é eletrônico, digital, as partes têm acesso online, assim como a Aqui, tecnologia a nossa chegou aqui. aqui para vocês, É. chegou para nós. Então o Xerox também. ajudou muito a OAB. Ajudou muito a OAB, com certeza. E hoje, claro, é uma realidade, a gente tem tentado enfrentar essa dificuldade, mas hoje a subseção ela tem que pedir, muitas vezes, despesa fixa para que a seccional pague. Então, se eu for levar algum projeto adiante, é óbvio que eu preciso do apoio da seccional, não tenha dúvida, né? Mas isso ele já declarou esse apoio, né? Que o que nós precisarmos E a por exemplo- seccional arrecada como? arrecada através da anuidade dos advogados. Aí é o estado E inteiro. não tem anuidade só de São Roque para... Vai para a seccional. Ela não Por fica, exemplo, não do- fica na sede. O que vocês recebem lá, por exemplo, a sua contribuição é para a OAB São Roque. A sua contribuição fica aqui na cidade ou é igual o imposto, vai lá para o governo? Vai lá. Vai para o governo Tudo para o Estado, né? e aí tem um repasse para cá. Tem um repasse para cá para Até os custear os advogados. subsídios, né? Não, então é que Pa- depois... Pode tudo falar. bem. Não. Não, até isso. Então não é tipo o IPVA, que é o imposto que rende muito para o município, que é 50% Meio a para o meio. município, 50% para o Estado. Lá também vai. E os advogados brigam por isso, para que tenha mais Uma reforma uma administrativa. reforma Sim, administrativa. inclusive, muitos advogados não É sabem tributária, disso. uma reforma tributária. É isso é importante a gente estar conhecendo Muitos detalhes. advogados não sabem disso. Então, ele acredita, até por ser uma estrutura administrativa mais completa, mais complexa, ele acha que a OAB, eu estou inscrito em São Roque, a minha anuidade vem para São Roque, né? Então, eu quero que instale um ar-condicionado imediatamente. E a estrutura não é assim. É como se fosse uma gestão administrativa mesmo. Precisa de 3 orçamentos, você manda para a seccional, eles vão avaliar, autorizam ou não a compra do equipamento, aí vai instalar o ar-condicionado, por exemplo, no fórum, precisa ter autorização judicial. Então não é uma coisa tão simples, é uma gestão administrativa que depende, além de conhecimento, de que você tenha paciência e é trabalhoso. Né? Não, acho que vou chegar lá, vou comprar o ar-condicionado e colocar, por exemplo. Não é possível isso. Já tem que ter tem todo um caminho aí, né? Agora, deixa eu fazer o seguinte, olha, a gente mostrou a sua chapa, a chapa 1, e eu recebi aqui a foto da chapa 2 para a gente fazer o registro. Então, a chapa 1 a gente já falou, Aniano Martins Júnior, Silvia Martins como vice, André Oliva como secretário-geral, Solange Curitiba, secretária adjunta, Alexandre Schumann, diretor-tesoureiro. E a outra chapa, que é a chapa 2, tem como candidato a presidente a Cláudia Quissardi, que está aparecendo ali ao centro, o Guilherme Nunes como secretário-geral, o Luiz Fernando Casale como secretário adjunto e Paula Montebello como tesoureira. Então, acho que eu falei todo mundo ali, né? São 5, falei todo mundo ali. Então, tá jóia. Tá feito o registro da chapa 2 e, mais uma vez, a gente coloca que foi feito também o convite à Adriana Guzon, mas ela falou que, por conta da agenda, na reta final da campanha, entendeu, que não daria para participar, mas agradeceu demais e elogiou a iniciativa, falou assim, é muito importante esse espaço que está sendo aberto aí. Você vê o detalhe que você falou da reserva de 30%, né? Isso Mas que eu é ia perguntar. 30% de sexo, porque a chapa lá teria que ter 30% de homens no mínimo também, entendeu? Então não é manter mulher, é homem Isso também. que eu vi, assim, Entendeu? umas coisas que a gente Essa ouve é a da questão, OAB, né? que a atual chapa... É 30% para cada diretoria sexo, no mínimo tem- para cada sexo. a atual chapa, hoje, tem mulher na diretoria? Na diretoria atual. Atual, é. Não. E isso não foi um motivo, assim, de alguma reclamação por parte Não, das mulheres? Tiveram muitas reclamações, óbvio, né? Mas a gente... Mas naquele momento não tinha essa determinação na lei. Não, na verdade, não existe essa determinação na lei. A determinação na lei são para a chapa da seccional você tem que ter 30% de mulheres. Ou 30% de homens se tiver mais mulheres, né? Sempre a reserva Sim, é pro... mas aí a mínimo, nível hein? seccional. Na subseção não existe essa obrigatoriedade. Ah, não tem essa Não, obrigatoriedade. É não que a gente tem. está vendo que o sexo feminino tá vindo forte, né, com a chapa 2 e com você também, você abrindo espaço aqui para 2 mulheres também, para Silvia e para Solange. Mas não é uma determinação como a lei eleitoral. Não.
Não, Não, é ele tem determinação na seccional. na seccional. É. A Mas chapa aqui não. seccional tem. Na Subseção não. É. Se eu quisesse formar uma chapa só com homens, não haveria Ou problema vice-versa, algum. só Ou mulheres também. vice-versa. E por outro lado, foi bom, porque, por exemplo, se Mas houve uma reclamação, há 3 anos o mandato, né? 3 anos de Se mandato. houve uma reclamação há 3 anos, a gente também viu que agora as mulheres demonstraram interesse. Com ou sem recondução? Reeleição? Reeleição é permitida. É indefinida ou É uma só? indefinida. É. Você pretende ficar quantos anos? Primeiro eu preciso ganhar a eleição, Você ganhar também, claro. fazer uma boa gestão. Lá no final, não gosto de pensar muito. Eu vivo sempre o presente. Um leão por dia. Um leão por dia, eu vivo sempre o presente. Tem um amigo meu que eu já tinha lido esse livro, Qual é a Tua Obra, do Mário Sérgio Cortella. Mas recentemente ele me destacou uma frase que realmente, se você analisar a minha trajetória pessoal e profissional, ela veio muito com isso. Né? Que é faça o teu melhor com as condições que você tem, ainda que não tenha condições, para fazer melhor ainda. Então, com as condições que eu tenho como tesoureiro, eu identifiquei problemas, identifiquei coisas a melhorar, criei um projeto e percebi que só sendo presidente que eu poderia levar à frente. Eu nunca abandonei a Ordem dos Advogados do Brasil, desde que eu entrei trabalhando em comissões, estou acho que desde 2009, salvo engano, aí, atuando em comissões e participando. E é isso que a gente espera, que os advogados participem. Porque, por exemplo, se não havia nessa diretoria mulheres na atual diretoria, talvez também houvesse um desinteresse. Porque hoje, por exemplo, a doutora Silvia e a doutora Solange participam demais. Né? Então elas querem participar. E o que a gente quer, eu não quero uma chapa que eu tenho 2 mulheres para cumprir uma cota. Eu acho que isso não é admissível. O que é admissível, eu tenho 2 mulheres engajadas e que querem trabalhar em prol da sociedade. Por exemplo, o projeto que elas me trouxeram é sensacional, que é o voltado, domingo agora nós tivemos o Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica, né? Porque a gente sabe que tem crescido isso assustadoramente. E elas trouxeram um projeto de acolhimento dessas mulheres que sofrem violência doméstica pelas advogadas, dentro da OAB São Roque. Nós sabemos, a mulher que sofre violência doméstica, ela vai até a delegacia da mulher. Mas a gente sabe as condições hoje, né? O Estado hoje está meio Ela debilitado. vai até a delegacia, mas depois ela tem que voltar para o convívio com o agressor, principalmente por conta dos filhos. Exatamente. E da sobrevivência financeira. Exatamente. Pode ter uma tragédia aí. Esse é o ponto. E existe uma plataforma nacional para cadastro das advogadas de São Roque que queiram participar desse projeto para atender e, de repente, direcionar melhor esse atendimento, para que tenha profissionais da psicologia para, de repente, auxiliar essa pessoa que sofreu esse trauma ou vem sofrendo há anos. E, inclusive, a gente pretende estender até com parcerias, quem sabe, por que não, com empresas, com o PAT, com a associação comercial, para que essa mulher seja acolhida no mercado de trabalho e, por exemplo, deixe de depender financeiramente e possa seguir sua vida sem ter que retornar ao seu lar, porque a gente sabe que é uma situação complexa. Então você vê que é um projeto muito desafiador. E essas 2 mulheres da minha chapa, a doutora Silvia e a doutora Solange, elas estão assim super animadas com ele. Então é isso que eu espero dos componentes da minha chapa, das minhas comissões. Comprometimento, né? Comprometimento. Não adianta a pessoa vir, traz um projeto, e a gente sabe, vocês trabalham com isso, às vezes você leva um projeto e não dá certo. Aí a pessoa... Uma pessoa vem com uma ideia mirabolante, nossa, tal. Aí você fala, pois é, mas a gente já está nessa entidade aqui há 15 anos e a gente já tem isso, né? Então a pessoa tem que saber o que já está sendo feito, porque ideias aparecem muitas, né? Vai colocar em prática, é isso que você falou. E que queiram colocar em prática, né? Porque, por exemplo, só a chapa, só a diretoria não consegue nada sozinha, né? 5 advogados e todos trabalham. Né, para você montar um projeto desse, você precisa de muito mais advogados por baixo, em comissões, que estejam dispostos. Então, a gente vê muito que as pessoas querem, por exemplo, que a gente faça algum projeto bacana, mas tem que ter a viabilidade do projeto. Você traz alguns colegas junto com você para fazer esse projeto. É isso que é importante, é isso que é o que eu vou buscar se eleito na minha gestão. Agregar, que as pessoas venham, pô, Aniano, eu tenho esse projeto aqui, eu acho bacana, voltado ao jovem advogado,
que você acha? Vamos melhorar isso? Não, perfeito, assina embaixo. Eu sei delegar atribuições. Eu venho da área empresarial, então eu sei delegar atribuições, eu sei gerir conflitos, né? E é exatamente o que você falou, você tem que saber transitar nesses planos para que esses seus projetos saiam do papel. Porque no papel é bonito, agora administrativamente, como a gente vai colocar em prática? Isso que é fundamental. E é esse o diferencial da minha chapa. Eu tenho pessoas capazes, que têm experiência de ordem, que nunca abandonaram a ordem e que estão dispostas a mudar, a fazer um trabalho mais presente na sociedade e na Ordem dos Advogados do Brasil São Roque. E tem que ter um tempo de dedicação, né? Porque você já perdeu, quer dizer, ou teve que remarcar, ou teve que se virar com audiências que você tinha nesse período que você está em campanha. Exatamente, você dedica um tempo, né? Com o processo eletrônico, aí tudo bem, eu saio daqui, fico até meia-noite no escritório, a gente... Não, brincadeira, nem sempre, mas é claro que você precisa dedicar um tempo. E é por isso que precisam de mais advogados. Você concorda? Então, mas isso você falou, precisa de mais. Uma coisa que a gente fala, nossa, o que tem de advogado... São 450. Então, e precisamos de mais, que nem o que a gente fala, o que tem de jornalista, e a gente sabe que o nosso mercado não está legal. Como é que está o mercado para o jovem advogado? Precisamos de mais advogados? Para o jovem advogado, nós precisamos... A ordem tem a obrigação, inclusive, de amparar esse jovem advogado que vem para o mercado. Porque no direito ele sai da faculdade e geralmente ele não tem experiência profissional. Então a ordem tem que proporcionar para ele uma experiência profissional com cursos, palestras, de repente bate-papos com os advogados mais experientes. Você vê que numa conversa informal de 20 minutos nessa campanha com cada advogado que eu tenho feito, eu tenho aprendido muito. E a gente nota que todos querem ajudar. Quando eu digo mais advogados, é mais advogados participando dos projetos da ordem. Né? Para que eu faça, por exemplo, nós fizemos em outubro do ano passado a caminhada Outubro Rosa. Nós da OAB organizamos com muitos advogados, as funcionárias da OAB muito dedicadas. Eu não vou citar nomes aqui, senão eu tava lá, cometer injustiça. Eu participei lá, entrevistei até o presidente na oportunidade, o Marco Polo Dalbella. Foi uma parceria, inclusive, com o Centro Médico Arquimedes. Aí em Novembro Nilson Azul Cobelo. também nós apoiamos a caminhada ano passado dele. Esse ano a gente não conseguiu fazer isso por conta das eleições, mas você nota que... E muitos elogios esse ano na caminhada Outubro Rosa que nós apoiamos da Prefeitura. Poxa, a caminhada da OAB o ano passado foi muito boa. Foi ótima, foi bacana. Então a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem uma força, é uma das entidades de classe que talvez seja a única com tanto respeito e tanta credibilidade. Então a gente quer usar essa credibilidade para transformar alguma coisa para São Roque. Todos os advogados que são integrantes da minha chapa, todos somos de São Roque, né, trabalham, vivem em São Roque. Então por que não fazer um trabalho social com causas benemerentes para ajudar toda a sociedade? É possível. E os advogados que participem, os jovens, eles têm esse espírito de participação. O que talvez falte é esse lado humano, agregar. Poxa, como que eu vou chegar no aniano, se eleito? Como eu vou falar com o presidente da OAB? Normal. Como é que se pretende? Se pretende ter o seu contato, se eleito, com os advogados, como é que você pretende estabelecer esse contato? Canal aberto, assim como eu fui olho no olho de cada advogado, assim como eu estou vindo aqui olho no olho de vocês, trazer isso para vocês, eu tenho certeza que, se eleito, dali 3 meses, vocês me ligarem, Aniano, e aquele projeto lá? Eu tenho uma ideia, eu quero te ajudar, eu sou aqui da imprensa. Toda ajuda será bem-vinda, todos serão bem recebidos. Eu tenho um diálogo, eu só tenho conseguido o apoio de grandes advogados, jovens advogados, de profissionais experientes, porque eles me conhecem, sabem do meu trabalho, da minha seriedade, da minha credibilidade. É por isso que eu tenho conquistado o apoio desses advogados experientes, de alta qualidade, que não é fácil de conquistar, é um público diferenciado, e dos jovens advogados, porque eles percebem que eu sou um rapaz que o pessoal fala... Quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. 38, menino. Você falou que você trabalhou, a gente estava conversando aqui, você trabalhou no escritório contábil Flores com o nosso Zander Pereira? Quero fazer o agradecimento aqui. Foi o seu primeiro emprego? Zander Pereira foi quem me contratou de office boy no escritório Flores
Hoje com flores. Janeiro Ali acompanha o programa, daqui a pouco vem uma Rui mensagem Barbosa, número 324. Isso, tinha escada ali e tal. Exatamente. Ali tinha sido tinha sido um bar cowboy ali, uma coisa assim. Lembra? Tinha sido um bar country ali, Eu era mais. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? com 15 anos ali. Então, E pensava o já bar ser eu não advogado? conhecia. Pensava em ser advogado? Não, naquele momento não. Sinceramente, não. Mas aí eu comecei a trabalhar com o saudoso, você conhece também, o José Paulo da Silva. Ô, Paulo, Em cara, memória que aqui. faleceu depois, Zé Paulo. Nossa, ele trabalhava ali no escritório. Me ajudou muito Contabilidade com o Zander, depois Coringa Imóveis. Coringa Imóveis. Faleceu muito jovem. Agradecimento Esposo ao da Vanusa. A Vanusa. Floresvaldo Pereira também, que é o Flores, que também profissionalmente aprendi muito ali dentro. Ali foi uma escola ali que eu falo que a faculdade me ensinou durante 5 anos, mas ali no escritório eu trabalhei durante 7 anos. Foi uma escola para a vida e que me abriu as portas para o direito, porque eu sempre atuei no departamento pessoal, na área trabalhista. Aí entrei na faculdade, fui estudar. Você foi para a Rua São Paulo? Chegou a pegar o escritório? Não. Fui. Fiz a mudança lá da Rua São Paulo. Carregou mesa. Montei prateleira lá. Montou prateleira. E depois se trabalhou onde mais? Aí eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos no escritório contábil lá. E aí eu recebi um convite, uma indicação inclusive do Flores para trabalhar numa empresa que hoje eu presto serviço. Pode falar o nome da Em empresa. Se você Araçariguama. quiser, não tem problema algum. Ditim, uma tinturaria que fica em Araçariguama, é uma tinturaria de larga escala, né? E eu fui para lá para cuidar do departamento pessoal antigo, hoje a gente chama de RH, né? Porque tinha muito problema, né? Muito processo trabalhista. Quando eu entrei lá em 2004, tinha 10 processos trabalhistas por mês, né? Hoje, se tiver 10 por ano, é muito. Então, é um trabalho, e é uma empresa que tem hoje 150 funcionários. Então, sua área você está muito hoje na área trabalhista. Na área trabalhista. Deixa eu até aproveitar, essas mudanças na lei trabalhista, qual é o seu ponto de vista? Eu entendo que elas eram necessárias. Eu tenho algumas ressalvas com algumas questões da reforma trabalhista, principalmente nas questões de custas, de honorários de sucumbência, que hoje o pessoal fala que a ação trabalhista caiu, mas é todo um contexto, né? O pessoal afirmar isso é meio complexo. Por exemplo, hoje, se você pega um bancário que ganha um diretor que ganha 30 mil reais por mês, é mandado embora. A gente sabe, quem ganha 30 mil reais por mês tem um padrão de vida de 30 mil reais. É dispensado. Ficar 1 ano desempregado e tiver que mover uma ação trabalhista contra o banco, por exemplo, que ele trabalhou, ele não tem condições de arcar com as custas processuais, ainda que ele, né, se ele perder um processo de 100 mil reais, hoje ele teria que pagar por lei 10 mil ou 20 mil reais de custas, ali, dependendo do que o juiz arbitrar, né? Então, essa é uma... Inibe a ação. Eu acho que não é que inibe, mas a pessoa fica com medo, né? Hoje a gente vê os entendimentos, a maioria dos juízes entendem que a hipossuficiência, ela existe. Qualquer trabalhador desempregado, ele é hipossuficiente, ele não tem condições. Como ação contra a Prefeitura de São Paulo, e nós perdemos a gratuidade. E o juiz ainda mandou um aviso, que se vocês perderem a ação, cada um vai pagar 6 mil. Quer dizer, eu achei isso uma intimidação. Quer dizer, ele quer o quê? Que eu pare de mover a ação? Eu achei que ele até tomou uma atitude, não sei se você pode comentar isso, talvez não deva, mas eu, como cidadão, tenho o direito de fazer esse comentário. Ele tomou uma atitude inibitória, né? E isso é na reforma. Reforma trabalhista, antes não existia isso. E você para analisar a própria questão do processo em si, a questão da sucumbência, ela é muito... Então a empresa manda o funcionário embora, o seu João da Silva, o porteiro, fala, não vou te pagar nada, procure os seus direitos. Ele fica com medo. Fala, poxa, mas se eu entrar, e ele não tem esse conhecimento, né? Ele escuta na TV que ele pode ser condenado a pagar 10 mil reais, ele fica... Então, assim, a empresa descumpriu uma obrigação, né? E a assistência trabalhista não está no convênio. Não está no convênio. E ele não vai ter, e ele fica com medo, às vezes ele nem vai reclamar um direito que é dele. Porque eu sei que as empresas também batiam muito em cima, que tinha muito processo. Mas a maioria dos processos trabalhistas discute verbas trabalhistas. Então são descumprimentos das empresas, não são coisas que os advogados, né? Então isso é uma coisa meio complexa. Você é um advogado trabalhista que trabalha com empresa, mas
também atende o Sim, trabalhador. sim. Me diga uma coisa, mas o trabalhador muitas vezes na hora de buscar, até sendo só um pouquinho do assunto eleição, buscar os seus direitos, ele não pensa assim, poxa, mas se eu entrar com uma ação trabalhista, aí vai aparecer uma oportunidade de emprego, e isso tem muito no nosso meio de comunicação, fala assim, eu não vou ser contratado porque vão ver que eu passei numa empresa e abri um processo. Pesa isso muito aí, a pessoa fala, poxa, se eu entrar na justiça, eu posso estar fechando futuras portas. Tem muita gente que pensa assim ainda, porque antes as empresas faziam uma lista negra, né? A gente sabe que existia isso aí, né? Que ainda que proibido, existia. Hoje não existe mais. E hoje a empresa, dificilmente ela vai fechar a porta, até porque o mercado de trabalho, a mão de obra hoje está difícil, de bons qualificada. Então o bom profissional ele vai ser aceito no mercado de trabalho. E muitas vezes ele vai expor, falar, olha, me mandaram embora, não me pagaram os meus direitos. Né? Então é um direito dele, ele não está buscando se enriquecer à custa de ninguém. Ele quer buscar um direito que é dele, assim como você fez no seu processo. E teve sucesso, seu Fernando? Não, ele está sendo... Está sendo julgado. E é bastante, são mais de 100 funcionários. Quem que está mandando a mensagem? O Zander Pereira, um grande abraço. Um grande abraço e disse que com certeza, se eleito, você fará uma grande gestão. O Zander Pereira é que pegou você menininho lá. Ele pegou muita gente menininho e carregou pelo colo lá. Também me deu uma força para mim quando eu comecei lá na Rádio Universal de São Roque, com 16 anos, sempre apoiando lá com o Coringa, né? E aí você sempre abrindo espaço. Só para não perder, não tem muito a ver, mas não pode deixar passar. O Alessandro Sampieri, conhece? Alessandro Ele pede para avisar que a fanfarra municipal foi campeã em Nazaré Paulista. Da Schenacker. Isso, dos circuitos de bandas e fanfarra do estado de São Paulo. Vamos trazer. Foi campeã invicta, então ele pede para que a gente... Campeã invicta, né? Que a gente noticie. Pois é. Campeã invicta. Vamos trazer aqui. Zé Galinha participando. Zé Galinha participando aqui. Vamos trazer, viu, Zé Pierre, pra você vir falar aqui, apoiar também aqui, participar com a gente. Deixa eu voltar aqui com o doutor Aniano Júnior, candidato a presidente da OAB de São Roque. Uma coisa que você fala muito, que a justiça é lenta. O que a OAB pode fazer, o que você pretende fazer para agilizar as ações trabalhistas e no fórum criminal, civil? O que a OAB tem de força para agilizar? A justiça hoje ela é lenta por conta da demanda, né? A gente sabe que hoje entra muito mais processo do que os juízes podem julgar, né? Então isso é natural do momento social que nós vivemos hoje. Mas é claro, por exemplo, com esse projeto do OAB Concilia, nas comarcas implantadas, inclusive em Ibiúna funciona o OAB Concilia, a gente tem uma estatística de 100 processos que são agendados conciliação, 70% a 80% fecham acordo. Então o que quer dizer? Seriam 70 processos a menos para a pauta de audiência do juiz, para o juiz fazer despacho, dar sentença, ouvir testemunha. Então é um trabalho. E claro, a questão da infraestrutura do tribunal é um órgão independente e aí já é uma coisa mais a nível seccional, que a seccional deve trabalhar, por exemplo, com o tribunal para equipar tanto os fóruns trabalhistas... Por exemplo, o Fórum de São Roque. Sim. O que se entende que acho que ele poderia oferecer mais para os advogados que você trabalharia para ajudar? Eu sei que tem uma salinha da OAB ali num cantinho ali, né? Mas o que poderia ser feito mais no Fórum de São Roque, que atendendo São Roque e Araçariguama, porque Mairink tem a sua subseção também, que tem eleição, mas muitos advogados de Mairink também vão lá. Aliás, o advogado de Mairink, ele chega lá, pode usar a sala da OAB? Todo advogado de qualquer município... Se eu for na OAB São Paulo, no Fórum João Mendes, tem a sala da OAB, eu posso usar, apresenta a ordem, tranquilo. Mostrou a carteirinha, toma um cafezinho. Sim. Vocês oferecem um cafezinho aí? Claro, café, bolacha, tem que ter uma água Que nem lá. aqui. Que nem aqui. Sim, A imprensa tem direito também, não? A imprensa, é claro, todos são bem-vindos. São Roque é uma terra muito acolhedora, né? Todos que vêm acabam ficando. Isso daí, gente. O Fórum em São Roque hoje... Por que você me exemplo, o perguntou, que se pensa no Fórum de São Roque lá, que poderia fazer para ajudar mais o advogado? Eu acredito que talvez estreitar um pouco mais a presença da OAB junto ao Poder Judiciário. O que nós podemos fazer para auxiliar o Judiciário? A gente sabe que primeiro teve uma transição entre processo físico e processo eletrônico. Então a gente já sabe que aconteceu
não é problema, mas acaba no início todo o processo A de adaptação do adaptação funcionário, com o funcionário, do advogado, o o juiz, o promotor, tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Uma coisa a gente costuma ler no papel, você passa a ler no celular, no computador, É diferente. É diferente. Então, tentar estreitar com eles o que a OAB pode fazer, de repente. Poxa, vamos fazer treinamento com os advogados para peticionar eletronicamente, verificar com o judiciário o que nós podemos fazer, de repente, protocolar ofício junto ao tribunal. Se a gente entender que precisa de mais uma vara cível, por exemplo, em São Roque... Por exemplo, hoje são 2 varas. São 2 varas cíveis, uma vara criminal e uma vara do juizado especial. São 4 varas. 4 varas. Tem, acho que, a vara da execuções fiscais. Isso, que é lá, doutor, que fica inclusive do outro lado lá da rua, lá, com a Flavirene Biasi lá. Está comportando São Roque mais uma vara? Então, talvez, se eleitos, você uma luta faz da um ordem. estudo. É uma luta da É uma ordem. luta da ordem. Também, você pode participar disso, né? Você faz uma análise junto ao tribunal, junto ao Poder Judiciário, o volume de processos comporta ou não, porque existem os critérios técnicos para se abrir uma nova vara ou não, né? Precisa vir mais um juiz, mais serventuários, né? Abrir espaço físico. O espaço físico a gente já sabe. Já está comportaria indo hoje? Já tá porque o fórum... O eleitoral está fora, tá fora, execuções fiscais está fora. Mas veja bem, o eleitoral paga 2 aluguéis. Para ter a sede, para fazer a parte burocrática, e tem um outro... ali no Largo dos Médicos também, no antigo Mercado de São Paulo, para ficar as urnas, né? Aliás, existia até uma ideia aí de conseguir levar tudo para um prédio, mas parece que não caminhou, já passou, vai continuar desse jeito mesmo, né? E o fórum recebeu um terreno da prefeitura, o projeto foi aprovado pela Câmara, para ser aqui na região da Vila Nova. E juntamente com a Receita Federal, que também recebeu. Sim. Mas a gente percebe que, não sei se o governo está... Esse processo ele é mais lento, né? Porque aí, claro, aí é nível tribunal para verificar qual a disponibilidade financeira para executar esse projeto, a nível seccional e essa questão do subsídio. Já conseguiu o terreno e verificar a viabilidade disso. Claro, hoje o Fórum de São Roque ele é muito antigo, né? Ele é da década de 70, salvo engano. Do ex-prefeito Henrique Arnobio. Eu conheço também. Conhecemos muito lá o pessoal, a gente conhece, o advogado está lá todo dia. Então tem o Luiz Fernando, a gente conversa, você percebe que a infraestrutura... Luiz Fernando Barros. Exatamente. Aperta daqui, aperta dali, melhora de um lado, melhora de outro. Mas a gente sente, claro, que se você falar hoje, o Fórum de São Roque pode atender melhor os advogados em outro lugar, em um prédio único, claro, não tenha dúvida. Mas aí é uma discussão aí um pouco mais, vamos dizer assim, lá em cima, entre os tribunais e a seccional, né? E o relacionamento... Pega pela memória, você falando do Fórum Novo, do Henrique Arnobio, que já também já está velho, né? Vamos dizer assim, né? Está precisando de ampliação, um novo prédio. O Fórum, não o seu Henrique que está firme lá. Não, o Henrique sim. Não, mas eu me lembro vocês se lembram, talvez você menos, o Aniano também, o Zé Fernando, funcionava tudo no prédio só. Tudo. Ali onde a delegacia de ensino. Era a cadeia, a delegacia e em cima era o fórum. Era o fórum, Era o tribunal do júri, era ali. Morava ali do lado. Até corrigir uma informação, mas... Tinha amizade com os presos. Como é que chamava o preso conhecido Tito lá? Generoso. Tito Generoso. Para conversar com o preso. De vez em quando ele saía lá. Era tudo ali, cara. Íamos sair em casa. Os presos tomavam um sol ali né? fora. O tribunal, você já condenava o cara lá, já descia pra cadeia. Reintegração social que se tanto precisa ter né? E ali o delegado prendia, já era julgado lá em cima, já ficava na cadeia ali embaixo. O que você falou com uma informação? Corrigir uma informação, porque acho que a questão do tribunal, um fórum novo, é atribuição só do tribunal. A OAB em si, ela pode, claro, tentar junto aos governos, tentar, né, auxiliar nisso, mas a atribuição a despesa é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O eleitoral... Foi no microfone, Zé. O eleitoral, o Roque Prado está dizendo que o eleitoral, salvo engano, é pago por São Roque, Mairink e Araçariguama. O aluguel do prédio? O aluguel do prédio. Não sei se todos dividem aí a cota São Roque, com certeza participam. Eu não né? acredito. Aliás, falar em Mairink, tá esquecendo aqui, rapaz. Amanhã, você não me lembra, Lucas?
presença do prefeito de Mairinque, o Alexandre Peixinho. Amanhã nós temos o Alexandre Peixinho como convidado do nosso programa Linha Aberta. Então, Alexandre Peixinho vai participar amanhã aqui do programa Linha Aberta. Com muita alegria estaremos recebendo o prefeito de Mairinque. Aí a gente vai bater um papo aqui para falar da administração. Eu posso fazer um... Boa vontade, vamos colocando um bate-papo aqui. Não, é o seguinte, você mencionou as comissões. Como é que elas funcionam? Elas são fixas, permanentes, vamos dizer, ou elas variam de acordo com o presidente? Ele vou criar tal comissão, já é do regimento. Igual a Câmara isso, Municipal, como é que... tem lá a comissão de vocês... transportes, tal, lá como é que são as comissões? Quantas são, por exemplo? Depende do presidente. Depende do presidente. O presidente pode montar quantas comissões. Por exemplo, hoje trabalham com quantas comissões? Hoje, se eu não me engano, são 5, que é a Comissão da Assistência Judiciária, a Comissão de Ética e Disciplina, Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Cultura e Eventos, a Comissão de Esportes, que participa bastante também. E campeonato de futebol de advogado, isso é bom, hein? Que os caras metem de eliminar, hein? Dura discutir o cartão amarelo, discutir o cartão vermelho. Tribunal de Justiça para discutir a punição do jogador lá. Deve ser. Imagine como deve ser na Argentina. O advogado argentino lá da... Eu acho que, se eu não me engano, são essas 5, mas devem ter então, mais. E aí você é prerrogativa do presidente a nomeação. Comissão de prerrogativas. Também bem lembrado. Mas viu, você pretende... atribuição sua a nomear quem quer que você ache competente para aquela função. Exatamente. E tal. Você pretende manter essas comissões? Extinguir alguma? Essas comissões que eu mencionei, incluindo a comissão de prerrogativas, hoje são as principais. Mantém. Tem que manter. Né? Pretende criar alguma? Talvez sim, mas a minha principal ideia é que as comissões hoje são compostas geralmente por 3 membros. A minha ideia é que amplie isso. 3 membros são muito pouco. A Câmara Municipal tem 3. Essa questão do jovem advogado entra onde aí? Né? Comissão do Jovem Advogado também. Então, tem também a Comissão do Jovem Advogado. E aí a questão das suas colegas de chapa, que tem a questão da mulher, aí está dentro da questão da feminina, mulher advogada. Aí. Então, são projetos dele também, do garoto e tal, não sei o que. Porque as comissões, e não precisa, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada só vai tratar de temas relacionados à mulher advogada. Não, elas podem se integrar, né? Por exemplo, a Comissão de Cultura... Pode participar até de outras, óbvio, de 2 comissões. Comissão de Cultura e Eventos ajude a mulher advogada a organizar um evento. Ajude o jovem advogado a organizar um happy hour, por exemplo, na Casa dos Advogados, numa sexta-feira, toda última sexta-feira do mês, por exemplo, um bate-papo jurídico. Que ele possa ir lá, assim como nós estamos tendo um bate-papo aqui relacionado às eleições da OAB, que ele possa lá bater papo sobre processo, porque essa experiência engrandece. É ali que muitas vezes ele aprende, pega aquele feeling que estava faltando para ele e trazer o jovem advogado para nós. Como? Nomeando comissões participativas e com mais membros. Vamos imaginar que eu nomeei uma comissão com 3 membros. De repente, no meio do caminho, durante os 3 anos, algum membro, por algum problema pessoal ou profissional, não consegue mais se dedicar naquela atribuição. Aí vai ficar com 2. Né? Pode até nomear outro, mas... O presidente cobra resultado e tal? Tem que cobrar. Você vai ser um presidente que vai... Sim. A minha ideia é entregar um projeto para cada comissão. Então, da Comissão da Mulher Advogada, eu espero isso aqui de vocês... Pode Se antecipar? vier mais, pode antecipar o que por exemplo, da mulher advogada, o principal é essa questão do atendimento à mulher que sofre violência doméstica, muito bom. Que já é um projeto grande, arrojado, né? inovador e vai dar trabalho. Para o jovem advogado, é o que se chama hoje de network, né? Você tem aquele encontro, é isso que você pretende trazer a juventude com a experiência. O jovem advogado, ele pega a OAB, pega a carteira da ordem e fala: o que eu vou fazer? Como eu vou atender o meu cliente? Né? Vamos supor que o Vander Luiz me procurou recém-formado, é óbvio que eu não tenho escritório ainda. A despesa fixa mensal do jovem advogado é difícil para ele já montar uma sala. Eu vou atender o Vander Luiz aonde? Num café? Na sala da minha casa? Tem acontecido isso bastante. Tem acontecido muito isso, né? Não é um ambiente adequado. A OAB oferece um espaço. Se eu, por exemplo, você é um jovem advogado, poxa, tem que resolver um negócio do Zé Fernando, ele está preocupado lá com a causa dele lá e tal. O advogado pode utilizar uma sala da OAB, ele paga por isso? O jovem advogado hoje já recebe 20% de desconto na anuidade nos primeiros 2 anos. A minha ideia é que nesses primeiros 2 anos ele possa agendar na OAB São Roque o atendimento a esse cliente dele.
que ele atenda o seu cliente lá. Gera uma credibilidade a mais e você está amparando esse jovem advogado. E não pagar por Não um pagar aluguel. nada, sem custo nenhum. Porque a gente tem a estrutura. Então por que o advogado não pode utilizar dela? Claro. Dá um prazozinho. Sim, por 2 exemplo, anos. 2 anos. 2 anos, 2 2 anos. anos. Que é Tá um bom, tempo- 2 É que eu anos. estava olhando lá, eu estava olhando aqui, perdi que você falou 2 anos. 2 anos tá bom, né, Zé? Bom, é bom. E aí dá o tempo de ele se estruturar. Claro. Então você percebe que nós temos ideias pontuais para auxiliar várias questões, né? E temos projetos concretos, com ideias e com pessoas que querem participar dele. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu montar uma comissão de jovens advogados com 10 advogados jovens que eu conheço, a OAB vai fazer um trabalho excepcional com relação Você ao jovem. pretende numa comissão expandir assim de 3 para 10 integrantes? A ideia é de 5 a 10, no De mínimo. 5 a 10. É bom, Já fazer tipo, o PSOL montou aí a bancada. Uma coletiva? Uma bancada coletiva, né? Mandato coletivo. Mas quando tem muita gente. Me diz uma coisa: jornalista, advogado, político e tal. É fácil colocar, deixar todo mundo junto e misturado ali, organizar as ideias. É fácil o convívio com o advogado? Ou já tem um cara que já fala, vai embora, isso aqui não é o jeito que eu quero? Como que é? Isso é a sociedade. Como é que se vê uma coisa que você tem recursos humanos e tal, o relacionamento humano? Eu acho que enquanto o negócio está no papel, é uma maravilha. Mas a hora que se vai colocar em prática, como que é o relacionamento humano e como que você pretende administrar isso daí? É exatamente esse que você tocou exatamente no ponto essencial da minha campanha. Eu sei lidar com isso. Eu sempre trabalhei com o olho no olho. Isso que facilita. Então, se tiver o advogado que não gostou daquela ideia e sair resmungando, eu vou lá conversar com ele, olho no olho. Doutor, por que você não gostou disso? Quer fazer assim? Dá para mudar? Tem que ter a flexibilidade, né? Eu não posso impor a minha vontade e vice-versa. A gente tem que ter uma flexibilidade. E é essa a grande questão, é esse o meu diferencial. Eu sei trabalhar com isso. Hoje, os meus integrantes da chapa, eu consegui uma coesão. A gente nota que todas as decisões não são eu que decido. Somos todos nós. Isso é muito difícil, exatamente o que você falou. Administrar o ser humano não é fácil, né, Zé Fernando? As vaidades. Mas acho que, Vaidade graças a é Deus, complicado. esse dom. Você é um eu administrador tenho. de crises ali, você vai bem, dá para. Porque, inclusive, no recursos humanos, a gente percebia antes, eu até estava conversando outro dia com o pessoal da FAC São Roque, falando que antes o funcionário tinha muito aquilo assim de. Ele fazia as coisas ali e não queria passar o serviço para ninguém. O cara ficava 20, 30 anos e vinha um funcionário novo e vai pegar meu lugar. Isso mudou, né? Hoje, quando vai se contratar uma pessoa, se contratar qualquer profissional, entra uma questão muito ali chamada cooperação, né? Quem hoje em dia não colabora, Não joga em equipe. não trabalha em equipe, tá na roça em qualquer atividade, né? O Zander foi um dos que começaram e lá atrás eu tinha realmente essa visão. Mas aí você vai vivendo e vai aprendendo. Então hoje o que eu noto, por exemplo, lá na empresa que eu presto serviço, tem uma menina lá, a Jussara, vamos dizer, meu braço direito e esquerdo lá dentro. Tudo que eu sei eu passei para ela, ela sabe atuar e eu tenho plena confiança no trabalho dela. Assim, Delegar poderes. Delegar poderes, essa é a essência. Só que delegar com confiança, com aquela pessoa que você sabe que Você ela está vai... dando entrevista aqui, Que vai está sossegado, corresponder, se está tendo uma audiência, alguma coisa, você sabe que ela está lá. Tranquilamente. E é isso que eu tenho na chapa. Eu tenho pessoas que se eu entregar um projeto desse, eu posso dormir tranquilo. Eu tenho certeza, claro que eu vou participar. É óbvio que eu vou estar acompanhando. Como você falou, eu vou entregar um projeto para a comissão. Eu quero cobrar, quero vou acompanhar. saber dali você- 2 meses. E aí, como é que tá? Tá tendo dificuldade? Precisa de ajuda? O presidente da OAB precisa, né, ir até o tribunal, Porque senão a fórum. turma acomoda também, não é Sim, cobrado. Não claro. Passa o momento de eleição Sim. E isso que eu sei lidar com vários projetos. Esse é o meu trabalho diário, que eu já tenho essa experiência você profissional. não vai se eleito um centralizador. Não, jamais. Nunca fui, né? Todas as pessoas que trabalharam comigo hoje têm um ótimo relacionamento comigo e como eu sou franco, no primeiro momento, às vezes eu até faço alguma crítica construtiva e quando a gente aponta um defeito, a pessoa às vezes até se sente Ofendida. ofendida.
Mas depois que ela reflete, ela vai ver, não, o Aniano está querendo me ajudar. Porque a experiência que eu passo para ela, para corrigir aquela falha dela, ela nunca mais vai esquecer. E é isso que não tem preço que pague. E alguém um dia lá atrás fez isso por mim. Aniano, você precisa mudar isso aqui, você precisa fazer isso aqui. Essa questão do olho no olho, eu aprendi com um profissional que me ensinou. Falou, Aniano, o olho no olho não tem preço que pague. Então não importa se vem aqui o presidente da empresa ou vem a copeira que serve o café para você, se você olhar no olho dela, a confiança que você vai ter dela. Os antigos falavam, é melhor ficar amarelo de cara e depois ficar vermelho. Exatamente. Para fechar, olha, passamos o papo aqui 1 hora, eu quero agradecer demais, acho que deu pra gente falar um pouco da eleição da OAB. Então, quinta-feira, dia 29. Dia 29. Que horário começa a votação? Dia 29, quinta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na sede da OAB. Sede da OAB São Roque, Rua José Casale, número 51. Cambará. Cambará. Claro, peço aqui a todos os advogados e advogadas o voto na chapa 1, compromisso e ação, porque de fato nós temos um projeto, temos ideias e temos pessoas capazes e engajadas que vão nos ajudar a tirar isso do papel. Muito bem. E quando faz a votação, vai votar chapa 1 ou chapa 2? E quem tem direito a votar para a OAB de São Paulo? Todos os advogados. São 2 cédulas. Não, uma é eletrônica. Uma né? eletrônica a que vai... subseção cédula manual Manual. e a seccional urna eletrônica que o Tribunal Regional Eleitoral fornece através do convênio junto à OAB. E vamos saber esse resultado que horário na quinta-feira? Na subseção, provavelmente, terminou, conta ali, você já sabe dali meia hora. São 450 votos no máximo. 450 votos no máximo. E toma posse quando? Vai até Primeiro, quando? 1º de janeiro, né? 1º de janeiro. E aí, claro, aí você agenda uma data, não é igual a eleição presidencial que dia 1º de janeiro obrigatoriamente você vai lá. É porque você tem que... É a cidade, o estado, o país que você tem que tocar. Exatamente. Ali dá para você ajustar, ó, vamos fazer... Sim, olha, uma semana depois. Então. Dia Fevereiro, 7 de janeiro é a posse do presidente do Grêmio, Marquinhos Guzon. É 7 de janeiro, não faz dia 7, viu? Eu tenho um compromisso dia 7, se você for eleito. E se você eu for também, eleito, pode ter se você certeza for que- eleito, o Adriano Guzon não faz. Aliás, o Adriano Guzon é primo do Marquinhos Guzon, né? Então não falar que é o dia, entendeu? Então, só para não perder, é que é importante a gente participar desse evento. Então tá aí, tá feito o convite, a gente falou um pouco da OAB e eu gostaria que depois, né, passada a eleição, você sendo eleito, ou quem ganhar essa eleição, esse espaço está aberto aqui para os advogados, para a gente falar do trabalho que é realizado, né? Porque às vezes muita gente vê o advogado como um aproveitador, né? Tem gente que fala assim, advogado está aí só para ganhar dinheiro, né? Fica só esperando oportunidade. Não, e o advogado é uma pessoa um profissional extremamente Necessário, né, importante, pra cidadania. necessário para a cidadania, Quando né? a gente escuta isso aí até arrepia, porque Você já ouviu muitas vezes, não tinha? mas antigamente você via o advogado com muito respeito. Eu tenho certeza que vocês aqui viveram essa época. Que o advogado, onde chegava em algum lugar, era muito respeitado. Uma outra Não, pode seguir, tá seguindo. Uma outra Só a questão imagem que deu aqui. que é importante é que resgatar isso, né? Porque o advogado não é um aproveitador. O advogado é a única profissão que está dentro da Constituição Federal. Ah, é? O advogado é indispensável à administração da justiça na Constituição Federal do Brasil, da República do Brasil. Então, assim, é importantíssimo a gente também resgatar isso. Claro, bons e maus profissionais existem em todos os lugares, todas as áreas. Claro. Né? Então, eu tenho certeza que em São Roque, principalmente, Araçariguama, que a gente conhece, eu acho que mais de 99% dos advogados são excelentes profissionais. É um ou outro que foge à regra. Então a gente não pode... Tem a comissão de ética também. Comissão de ética para poder. isso. Para fechar, obrigado. Zé Balaio, você quase viu advogado 2 anos. Se ele voltar, dá tempo de recuperar o curso. Duas coisas. Mas assim rapidinho, vamos lá. Não, bem rapidinho, mas que são polêmicas, a gente só deixa no ar. Aí a questão que o presidente eleito declarou que o exame da ordem está sob, assim, na marca do pênalti, vamos dizer assim. Vou dar 20 segundos para você. Defende o exame da ordem? Sem dúvida. É uma ferramenta importante de seleção dos advogados e serve até como uma experiência profissional para eles, para que eles estudem realmente para ter um conhecimento, né? Porque
sair da faculdade e já poder advogar, eu vejo como complicado, porque hoje a gente sabe que ampliaram muito os cursos jurídicos. Não sou contra a ampliação. Inclusive o presidente da ordem fala isso, né? Que Mas o MEC tem que ter um pouco mais de critério para ficar autorizando. Mas a gente sabe que tem cursos jurídicos que não têm uma certa qualidade necessária para formar um profissional como um advogado. Então eu vejo o exame da ordem, sim, sem dúvida, importante. Zé Fernando, seu destaque final, Zé Fernando Rabechini. Boa sorte. Tá? Quase advogado obrigado. também, né? Se Não, nunca passou pela cabeça. Professor de Educação Mas Física. boa sorte, gostei das suas propostas e espero que seus colegas te deem o direito de colocar em prática. Eu não posso falar nada da outra proposta, da outra chapa. A que eu gente vi. agradece a Eu Adriana, ela agradeço foi a vinda convidada e também, ela ficou muito Posso honrada, dizer falou que das que... suas eu gostei. Se você e fosse tô torcendo. advogado, você votaria em mim? Votaria. Muito obrigado. Vou perguntar quantas carteirinhas da OAB você tem, viu? Eu tenho algumas. Porque os candidatos a deputado que vieram aqui, nós recebemos uns 20, ele garantiu voto em todos, viu? A gente perguntou um dia quantos títulos eleitorais. Mas Viu? A candidata da oposição vai acabar sabendo disso, ela vem amanhã aqui só para declarar voto. Mas com os deputados tive que ser educado. Agora com ele, com o doutor, eu estou sendo sincero. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, essa foi a nossa ideia. A gente sabe que mexe, né? É uma comunidade, né? E os advogados têm conversa. A eleição vai ter lá, quando chega do engenheiro e tem uma disputa, eu acho muito salutar, né? Sempre tem. O clima tá agitado, não tá? Tá bacana. E só Tá, vamos lá, senão. Então tem que meter uma liminar aqui para conseguir 30 segundos. Prorrogação. Você faz uma liminar aí, Prorrogação? advogado? É uma prorrogação? Dá para você fazer um pedido aí? Rosimeire Ruiz e Zileide Martins estão mandando os parabéns e pelo jeito aqui tá. Zileide Martins é minha esposa, né? É advogada? Não é. Não é advogada. A Rosimeire Ruiz trabalhou muitos anos comigo no Flores, ela me Então, conhece. as duas estão Não é desejando. advogada. Não é advogada Boa sorte. também. Também não. Mas é alguns votos no programa aqui. Eu falo a verdade, quando a gente é coerente, profissional, as pessoas conhecem a gente, você vê que o carinho realmente, as pessoas sabem que a gente não está aqui vestindo uma máscara só para eleição. Isso é bom. Eu sou isso mesmo e é isso que eu quero para a OAB. Prazer em conhecê-lo, não Muito conhecia. obrigado. Obrigado por Prazer aceitar é o nosso meu. convite, de ser o nosso telespectador, acompanhar, sucesso e que quem seja o grande vencedor, como a gente falava nas eleições municipais, seja a cidade de São Roque, que o grande vencedor seja o estado de São Paulo, seja o Brasil e que a OAB é uma importante entidade que participe ativamente do dia a dia da nossa cidade. Obrigado, Aniano Obrigado. Martins Júnior. A eleição da OAB São Roque acontece na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E amanhã nós teremos aqui o prefeito de Mairink, Alexandre Peixinho. Alexandre Peixinho vai participar. Zé Fernando, prepara as perguntas pro Peixinho, hein? Tá preparado. Prepara. Jair, você vai participar amanhã aqui também, hein? Não vou me deixar sozinho com o Peixinho, não. O Peixinho é... O Peixinho não vai dar uma de bagrinha, esse saboado amanhã. Não aparecer no programa amanhã. Não, o Peixinho vem amanhã aqui, rapaz. O Peixinho vai ser muito bom. O prefeito de Mairink participando conosco aqui do nosso Linha Aberta para falar de vários assuntos, hein? Tem Raposo Tavares, duplicação e de assunto... Não vale falar só do retorno, né? Retorno, olha, o que tem, o que mais tem aí é assunto pra gente falar. Obrigado, Jair Ribeiro, Lucas Berlato, obrigado, Aniano, pela sua participação. Fiquei mais um amigo que a gente tinha nas redes sociais e que agora a gente conhece pessoalmente. Muito obrigado pela presença, tá bom? Obrigado, hein? É isso aí, amanhã mais uma edição do nosso Linha Aberta pra você. Valeu, pessoal, obrigado pela participação.